Fala galera, sejam bem-vindos a mais um React aqui no canal do Mundo Tri. Tem um tempinho que a gente não faz o React aqui pra vocês. E hoje eu vou reagir ao vídeo do Martin Van Riel, quando ele conta como ele fez o Ironman da África do Sul no domingo e no domingo seguinte ele estava em Singapura para a etapa inaugural do T100. Todos os perrengues que ele passou não foram poucos, é bem legal esse vídeo. E também alguns aprendizados que vão servir para você também como atleta amador. Antes de seguir para o vídeo, falar dos nossos patrocinadores. Então vocês já sabem, Blue Seven, nossa parceira de natação, a Outlive, lançamentozaço do mercado aí para vocês, a Safe Runner de cosméticos esportivos, a True Source, nossa parceira de nutrição, Felt, a melhor bike do planeta, que vai trazer Daniela Riff para o Ironman Brasil, a UON, nossa parceira aí de roupa do ciclismo, do triatlo ou da corrida, então vocês encontram tudo na UON, e a Plant Power também, mais uma nova parceira do Mundo Tri. Vou deixar os links todos aqui embaixo com os cupons de desconto e o link do MT de desconto você encontra não só esse, como vários parceiros do nosso canal. E lembrando, se você curte nosso conteúdo, você pode ser membro do nosso canal. Do lado do botão inscrito, tem o botão Seja Membro, aí vocês vão ver benefícios que os membros do nosso canal têm. Um gelzinho por mês, vocês podem ajudar muito o Mundo Tri a fazer cada vez mais conteúdo para vocês. E lembrando, se vocês estiverem no iPhone, esse botão não aparece, então a gente deixa aqui embaixo para facilitar a vida de vocês. E ó, vou deixar também o link das nossas novas estampas em parceria com a Soul, então tá aqui para vocês. Membro do MT Club tem desconto nas camisetas também. E agora é isso, vamos reagir ao vídeo do Martin Van Riel. Então vamos lá, o vídeo está no canal aqui do Martin Van Riel, já dei meu like, já dei o play. Como vocês já sabem, se ficar a gente não pode dar play por muito tempo, porque senão tem a questão de direitos autorais e aí pode derrubar o nosso vídeo, tá bom? Então a gente vai dar plays curtos aqui para vocês. You want to hear about South Africa and No começo Singapore? aqui ele tá falando, até o segundo aqui, 27, ele fala um pouquinho como é que foi a prova, né? Mostra aqui um pouquinho da chegada, os takes. Yeah, it was Aí ele fala já no segundo an 45 aqui, adapt, but que no that dia do wasn't the first reconhecimento time do that we percurso, had to adapt because then ele já perdeu todas as garrafas dele de nutrição. Então na terça-feira ele chegou na segunda, na terça-feira foi testar no percurso e perdeu todas as garrafas. Então ele já entendeu ali um pouquinho que o circuito era complicado e tinha que se atentar a isso para não perder a nutrição em prova. Então tá aí já uma lição para você que é atleta amador. Às vezes a gente não consegue fazer o reconhecimento todo do percurso, né? Ou chega em cima da hora para a prova, mas esse tipo de informação é muito relevante porque imagina num full você perdendo sua nutrição, já era, né? E aí ele falando como é que foi minha semana, cheguei one e day tal, tava later tudo certo, went out it, which até was que winter. na I got really quarta-feira bad food eles poisoning foram jantar. and yeah, basically I the evening after E aí ele falou, fomos jantar num restaurante bom e tal. E aí voltei para casa, comecei a passar mal. that dinner, so E à noite eu simplesmente acordei de madrugada com muita febre. Falou que vomitou o banheiro inteiro e falou que teve que fazer escolhas enquanto estava no vaso sanitário, se vomitava, se era por cima ou por baixo. Então ele teve vômito e diarreia. Então também isso é um sintoma, galera, que a gente já viu muitas vezes atleta tendo, não é que a comida era ruim, é que o corpo do atleta não estava pronto para receber esse alimento, às vezes o alimento não está bem lavado, ou enfim, mas ele comeu com mais outras pessoas, o técnico dele estava com ele nessa viagem e não passou mal. Então é muito do atleta isso também. Então tomar bastante cuidado onde vai comer, no caso aqui no restaurante bom, talvez ele não conseguisse nem ter é, achado outra coisa diferente, né? Tipo assim, cara, vamos num restaurante bom, não tinha o que fazer de diferente, né? Mas às vezes você foi num restaurante uma vez e gostou, cara, talvez esse restaurante aí é o lugar que você tem que ir toda vez até terminar a prova, já que deu certo, não deu nada de errado no teu corpo e tal, teu corpo assumiu bem. Mas isso é uma questão da nutrição que às vezes não é a comida, é o corpo do atleta que já está cansado, aquela fadiga de todo o ciclo e ele não consegue, e o corpo não aceita aquele alimento. starting to feel a bit better. Aí ele falou que no dia Friday to seguinte ele Saturday, I had a really acordou. good sleep and started to feel quite okay again. Did some E prep aí ele sessions. acordou mal, mas que ele tinha que tentar comer e se hidratar de qualquer jeito. Ele falou, cara, eu sei que não estava descendo, as coisas estavam ruins, mas se eu não fizesse isso, eu ia ter que perder a prova. Então ele começou já a se alimentar e bastante eletrólitos, tá? Então isso é um ponto importante. Aí que a gente fala sobre hidratação, as pessoas pensam só em água, mas é água e sais. E falando em sais, a Liquids é a nossa parceira, o cupom da Liquids está aqui embaixo para vocês, gostar do jabá, mas ele começou a se alimentar e botar eletrólitos para dentro. Então, mesmo tentando fazer o corpo dele funcionar ali digamos, a fórceps, a força, digamos assim, a fórceps, acho que não pode usar essa expressão ainda, não sei, enfim. E aí, On até that que no Saturday, sábado, actually went ele to foi the Global melhorando, Triathlon e no Network, did a sábado, né, run. o food poisoning aqui, a intoxicação foi numa quarta-feira, no sábado ele já estava melhor,
E aí ele fez algumas sessões de treino já, deu entrevista, enfim, já parecia um dia normal. No minuto 2 e 30 ele fala um pouquinho Yeah, you are not 100%. sobre as We got expectativas dele na called on the prova, line, que ele and sabia que saw o the guys corpo around dele me, and não I estava a was in racing 100%, mode. I was ready to. mas que quando ele alinha ele também sentia que ele podia ganhar a prova. Então, meio loucura isso, mas mentalidade de campeão, né? Então, eu tô alinhando, eu vou ganhar, vou ganhar. Ah, tive um problema, foi na quarta, hoje já é domingo, vamos embora. Enfim. Aí They ele contou um started pouquinho como é que perfect foi a for me. There prova, was a couple né? of really than the others because in Ele the end fala I que exited the water with começou about bem na 15 natação, até seconds in saiu um front pouco of na them frente do and grupo. ready to start the No bike. início da Unfortunately, bike, there I made maybe a little o bit. Jonas Schomburg saiu com ele e atacou logo no começo. E ele falou que isso foi até um erro que ele teve na prova, que ele deveria ter tentado ir com o Jonas, mas não foi, deixou o Jonas ir sozinho. E porque ele achou que na hora que o Jonas estava muito forte para um Ironman. Ele falou, cara, o que esse cara tá fazendo? Isso aqui é um Ironman, não é uma prova curta. Ironman and not a Eu acho que sprint ele triathlon. tá muito So I let louco. him go. Decided to Aí, stay with no Anne quilômetro Lohoff. 4, Yeah, ele falou que o he went very, very strong. And I tried to follow, but I Magnus basically had Ditlev to. passou muito rápido. Pera que eu deixei na velocidade 1,25 aqui que eu tava. É, Passou muito rápido por ele. Ele tentou ir. Aí outro aprendizado aqui. Ele tentou ir com o Magnus Ditlev, Use such a big bullet that I think I mas kind of ele fala cooked aqui, my. ó. Se eu fosse com ele mais tempo, eu teria gasto such a big bullet. Então, uma bala muito grande, ou seja, queimar muito cartucho para ir com o cara. Ele falou que ficou 5 minutos ali com o Magnus Ditlev, que estava muito fora da zona dele. Então, ele tirou o pé. E acabou que ele chegou no Jonas Schumberg por causa disso. Tipo, ele foi com o Ditlev, e o Schumberg estava mais ou menos 1 minuto dele ali na frente. O Ditlev passou, ele tentou ir junto, colou no Schumberg, mas aí o Ditlev foi embora e os dois ficaram, como ele falou, quebradaço, não tinha mais nada, é, entre aspas, né? Mas assim, Myself for the rest of my não conseguiram, mas o ride. I pedal had to dele go ficou meio prejudicado 5 por causa dessa minutes gracinha que ele really fez ali. over my O limit. Magnus That Ditlev. was probably not very smart of me, but E falou que não foi um movimento muito inteligente dele. E ele falou que, cara, estavam tão quebrados ao final and I do knew it pedal was gonna be me and que o Jonas for Magnus second place ultrapassou eles mais ou menos no 90, 100 e abriu 6 minutos dele. Então, quando ele saiu para correr, ele já sabia que a chance de ser campeão era muito baixa. Então, a luta dele seria com o Jonas ali pelo segundo lugar. Que, tipo, quando ele chegou na prova, ele I tava. tried Quando to ele chegou na prova, ele dial tava meio back a puto little de bit on the ter second cometido esses erros estratégicos ali que custaram a possibilidade de lutar contra o Magnus Ditlev pela prova, mas que ele ficou feliz dado toda a semana. Aí você fala, pô, beleza, isso aqui agora foi metade do vídeo. Qual a outra metade? Segunda-feira, vou botar no minuto 6 aqui, aquele fala mais um pouquinho da prova e tal. Mas depois, como eu falei, ele ficou feliz, né? Aí no minuto 6 ele fala, ó, segunda-feira acordei destruído. Então você que já fez um Ironman, ou prova, né? Qualquer prova, geralmente segunda-feira você já tá destruído, um Ironman, então, uma maratona, prova muito longa, você tá completamente acabado. E ele viajaria na terça. Ele falou que na terça ele tava parecendo um zumbi. Ele falou que tava parecendo muito arriving zumbi. there, Chegou lá em everything Singapura, got very hectic. tava tudo muito diferente, porque a África do Sul tava frio. Você chega em Singapura, que além de ser um voo muito longo, fuso horário, é muito quente e úmido, né? Então ele teve muita dificuldade para dormir. Ele falou que não conseguia chegar no horário de 10:30 in the dormir, evening, adaptação e having tal. just peed, Até que yeah, na it took me quarta-feira until 1 in the ele night. foi dormir. Ele estava indo dormir, ele foi fazer xixi para dormir. Ele acabou o xixi, bateram na porta dele, era o antidoping. E para quem não sabe, para fazer o antidoping, o atleta tem que preencher lá o potinho com urina, né? E como ele tinha acabado de fazer xixi, tem que esperar dar vontade de fazer xixi de novo. Ele falou que com isso ele foi dormir quase 1 hora da manhã, na quarta-feira. Então, assim, imagina, o cara fez um full no domingo lá na África do Sul, viajou na terça, tá todo quebrado, na quarta-feira já foi dormir 1 hora da manhã. Então, realmente era um enredo, né? Um roteiro de um filme de terror para o atleta profissional. E aí ele continua, fala que quinta e sexta também foi bem caótico, que o corpo dele não estava encaixando. I provided them a sample. So that was not good either. Então, tá Thursday, falando aqui, Friday né, was não foi legal chaotic também, like that então. as well. And then I think I turned it around on Friday night. Aí ele falou que o ponto de virada dele foi na sexta-noite. Quando de sexta para sábado, ele dormiu 11 horas direto. Ele conseguiu ter 11 horas de sono. E aí ele falou, puta, beleza, acho que agora eu tô no jogo, né? I don't know how to explain it, but something in me even still believes I can win. Ele falou que ele estava cansado e tudo, mas que alguma coisa nele ainda dizia que ele poderia ser o campeão dessa prova. Então, mesmo cansado e tudo, ele largou para vencer. Então, mentalidade de campeão que eu falei
ali a pouco, a race. When I'm on the start line, I always believe e I que can. seria para ele realista um sexto lugar, estava ótimo. Ele estaria muito feliz com o sexto lugar, mas que do outro lado também a cabeça dele dizia que ele podia ser campeão do evento. I can win a race. And I think Aí that's no the minuto good 8 thing aqui ele when começa a so falar da prova, ele and, falou que não Max aqueceu Verstappen porque já era swam muito quente lá, quite não precisava comfortable. fazer o aquecimento, então aí outra coisa, prova quente, os atletas profissionais muitos têm um acesso diferente ali na natação, conseguem aquecer antes, né, de largar, a gente como amador às vezes consegue, mas tem que sair muito antes da água, porque vão largar os profissionais, né, e os profissionais aquecem, saem e largam, né. Então ele falou que não precisou aquecer porque já era calor demais lá We were fora, away with e aí ele 5. fala do ritmo da prova aqui. Falou muito sobre o pedal, que o pedal ficou meio confuso no começo, que muitos atletas saíram juntos da água. Guys, I think E in aí, the transition, but we didn't have a very big gap on the main. e aí ficou aquela bagunça no pedal, um monte de gente, muito cuidado também por causa do Race Ranger, para não apitar e ser punido por vácuo, né? E tal. Aí ele falou aqui no 9:19 que ele foi encontrar o ritmo dele Some ali of no the first pedal, e, tipo, people começou depois da metade do pedal, assim, a coisa começou a ficar tranquila, os atletas mais espaçados, foi ficando que started tinha que dropping ficar. the pace already, and then some E aí people went off the front. ele So it foi got se less encontrando. messy, and basically I just stayed somewhere quite safe. I didn't really push myself on the bike. Aí ele falou aqui que ficou num lugar bem seguro, não apertou tanto na bike, mas se achou ali na posição dele de prova e lá ficou. Aí no minuto 9:40 que ele fala quando ele saiu para And correr. legs Ele falou que kicked na in, primeira volta and ele the estava second lap I completamente started destruído, feeling really good and bem started cansado, mas que já na segunda volta ele entendeu que ali o treinamento de Ironman começou a bater, que era o endurance, né? O endurance mais longo. Então a hora que ele começou a entender, as pernas dele começaram a voltar na segunda volta, que doideira, né? Primeira volta ele estava cansado, a segunda encaixou. E aí ele começou a Speaking se of sentir those muito guys, bem. like E aí na I think terceira volta first ele já estava one mais was forte. Aí a perna funcionou. Mika Nut, who was Mas ele leading. falou que Somehow no I could quilômetro keep it 3, faltando 3 quilômetros ali para acabar a prova, ele until the estava finish line. The completamente last 2, destruído, 3 kilometers I muito, muito cansado. really started E to não, suffer. Could keep my e third só, position. só rezou para chegar. Então, assim, foi os altos e baixos de uma prova longa, né? Quando a gente tá na prova longa, tem a euforia, tem a depressão, aí eufórico de novo, até se achar. Então, ele passou por isso também. With my race results, but I think that this one I can be very proud of. I wouldn't. Aí ele falou que ele ficou muito, muito orgulhoso de tudo que aconteceu, que mesmo os resultados, assim, olhando agora os resultados, né, tipo, depois do evento, os resultados, ele ficou muito feliz, né? Ele falou, se falassem isso pra mim, que eu seria vice-campeão numa prova, num Ironman Full, e terceiro lugar no T100, com essa programação, eu teria assinado embaixo, sabe? Então ele ficou muito feliz. E aqui ele fala no 10:46, deixa eu ver. Ele fala um pouquinho. Recommend doing an Ironman first and then a T100 race the week after, but Ele falou que não recomenda fazer um Ironman uma semana e um T100 na semana seguinte. I have to say that it was probably not as bad as expected. Mas que para ele não foi tão ruim quanto ele The race esperava itself, na but prova, né? Foi todo o pré, as viagens e tudo, mas as provas em si não foram tão ruins. Então, tá aí algumas curiosidades. Deixa eu parar de. Algumas curiosidades aí do um atleta. Então, fala sobre aquecimento, sobre o teste da bike, onde ele quase perdeu a nutrição, como é que foi a adaptação dele também com fuso horário e tudo. Parte de alimentação, então principalmente quando o atleta teve os problemas de intoxicação ali, que ele entendeu que dava, o que ele tinha que fazer para poder largar no domingo. Então forçou o corpo também ali a entrar no ritmo, é, fazendo o básico, uma alimentação boa e uma hidratação boa. Então, porque ele tinha perdido muito também quando ele teve vômito e diarreia na África do Sul. E, de novo, como eu falei, foi vice-campeão em uma, garantindo a vaga dele para Nice, onde ele falou que vai ter a segunda chance de enfrentar o Magnus Gittler, e foi terceiro colocado no T100, onde o Hayden Wild voou. Então, também dificilmente ele conseguiria. Não vou falar dificilmente, mas seria uma disputa muito dura com o Hayden Wild. Não sei se ele venceria, ainda mais treinando no full, mas que ele conseguiu a terceira colocação ali, pontuando bem no T100 na etapa inaugural. Agora ele vai ter mais tranquilidade para competir. Beleza? Gostou desse react? Comenta aí. Se tiver algum vídeo que vocês queiram que a gente reaja também, comenta aí. E é isso. Não deixe de seguir a gente. Manda esse vídeo aí para os amigos de vocês. Boas semanas e bons treinos. Valeu!